Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste dia 8 de novembro. O meu nome é Luís Matias e comigo está José Faustino, que hoje fará a análise aos temas que marcaram a atualidade desta semana. Não podemos contar com o Silvério Cunha, que se juntará a nós na próxima semana. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Temos de começar por Donald Trump, que venceu as eleições nos Estados Unidos, bateu Kamala Harris e venceu a eleição. É o 47º presidente norte-americano. O 45º é também o 47º. No discurso de vitória, o magnata republicano reclamou uma vitória política nunca antes vista. Quais são os principais impactos deste resultado nos Estados Unidos? Era esperada uma vitória como esta de Donald Trump? Boa tarde. De facto, eu lamento que o professor Silvério Cunha hoje não possa estar cá, mas, enfim, por motivos da vida dele profissional, teve que se ausentar. Hoje tínhamos aqui assuntos muito importantes. Eu vou tentar estar à altura, vou dar a minha opinião, naturalmente, mas isto é sempre bom ver aqui um pouco de contraditório. Mas pronto, é o que é, e ultimamente tem assim calhado, e dei também as minhas desculpas aos nossos ouvintes, mas a vida é como é. E às vezes não como a gente a quer fazer. Bom, esta vitória de Donald Trump era, de certa forma, uma vitória que, de um modo geral, toda a gente que faz análise política previa que ela acontecesse. E eu, sinceramente, não a desejando no sentido de interesse para a Europa, para o mundo inteiro, talvez fosse mais prudente que Kamala Harris, do Partido Democrático, ganhasse. Desejaríamos todos que ela ganhasse e que Donald Trump perdesse. Bom, aconteceu que desejávamos isso, mas previa-se, numa análise, uma coisa é aquilo que nós desejamos, outra coisa é a análise política que fazemos. Na análise fria da situação, era evidente que tudo indicava que Donald Trump ganhasse. Mas eu vou dizer o seguinte: eu senti daquilo que pensei e aquilo que não calculei, calculava que ele ganhasse, mas por uma folga estreita, não com esta clareza, esta limpidez de ganhar nos Estados. Portanto, nos Estados quem ganha leva os votos todos lá para o colégio eleitoral, mas de uma forma geral, à semelhança do que se faz cá, contam-se os votos todos. E, por exemplo, já tivemos o caso de Hillary Clinton, que teve mais votos populares e teve menos votos no colégio eleitoral. Portanto, eu não vou perder tempo, já toda a gente percebe como é que funciona o sistema americano. O que acontece é que Donald Trump ganhou folgadamente. E até se previa que poderia demorar um dia ou dois a sabermos o resultado final, mas não, soube-se logo rapidamente. Agora, temos que fazer uma leitura, e no fundo é isso que tu me perguntas, daquilo que vai ser ou que pode ser, digamos, o resultado desta eleição. O resultado desta o que é que daqui o que é que daqui advém? Ora bem, Donald Trump, há muita coisa. A gente pode dizer porque é que aqui chegamos e o que é que daqui advém. E chegámos aqui por uma razão muito simples. Chegámos nos Estados Unidos, como vamos chegar a muitos outros sítios, por causa de um regime social-democrata, democrata, e em alguns casos até um pouco liberal, que entraram por caminhos muito queridos à esquerda, de princípios de muito politicamente correto, etc, etc, etc. E criaram-se aqui, e depois com dificuldades muito grandes em termos de comunicação e radicalizando muito determinados assuntos, nomeadamente os assuntos mais fraturantes. O racismo, a eutanásia, a interrupção voluntária da gravidez, etc, etc, etc. Tudo coisas que se podem discutir e que, enfim, se pode evoluir e tudo isso. Mas foram radicalizadas e muitas delas sem razão. E as pessoas, tal como em Portugal, andam irritadas, e houve 1 milhão deles que foram votar, por exemplo, no Chega, grande parte deles são votos de irritação, de contestação. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, as pessoas, o povo, a maioria do povo, a classe baixa, a classe média baixa, sobretudo estas, e até mesmo algumas pessoas da classe média,
andam fartas das elites partidárias e então respondem de uma forma radical. Votam no candidato popular, naquele que lhes diz aquilo que eles querem ouvir, contra as elites partidárias. E Donald Trump foi eleito. Agora, o que vamos ter daqui para a frente, o problema é que abre-se aqui uma nova perspectiva. E abre-se uma nova perspectiva com particularidades muito importantes. Mas será que a política externa americana vai mudar assim tanto como se diz, ou não? Vamos lá ver. Ou vai ser o que é o habitual, como outros também dizem? Não, vamos lá ver. As mudanças mudam-se em função daquilo que é possível mudar. Eu posso querer ir do ponto A para o ponto B, mas se entre A e B tiver uma parede, eu bato com a cabeça na parede. Tem que sair para a porta. E Trump não consegue atravessar a parede. Já sabemos que ele é um super-homem. Aparece como tal, não é super-homem nenhum. Ele é um homem como outro qualquer. E vai do ponto A para o ponto B, a parede está lá, bum! E ele bate com a cabeça na parede. Tem que ir à volta da parede para passar. E isto são os condicionantes que ele vai apanhar. E, portanto, as coisas não vão mudar na política internacional como se por aí faz crer. Em vários cenários, eu já lá vou a isso. Mas Donald Trump, e começando pela parte interna, Donald Trump tem ali vários problemas, do ponto de vista interno. Ele quer defender a América, principalmente a América isolacionista, o que não pode ser. Os Estados Unidos têm 160 países, têm centenas de bases militares. Ainda agora, hoje ou ontem, estão a chegar a Setúbal veículos americanos para a NATO, coisas. Cá também tem uma base. Portanto, ele não pode ficar isolado. Isso é impossível. É a parede, ele não consegue atravessar essa parede. Internamente, ele tem várias opções. Dentro daquilo que ele prometeu, ele pode entrar-se muito largos e simples. Por exemplo, ele pode diminuir os impostos para toda a gente. Arranjar maneira do povo americano ter mais dinheiro. Biden também fez isso. E foi um problema também. Porque se as pessoas têm mais dinheiro, têm mais poder de compra. E quanto mais compram, aumentam, digamos, a procura. Aumentando a procura, aumenta a oferta, o valor da oferta. Aumenta a inflação. Entretanto, a inflação nos Estados Unidos até já atingiu o valor que a Fed queria, não é? Dos 2%. Certo. E era uma das promessas do Trump, era derrubar a inflação. Ela aparentemente está derrubada. Mas já está. Certo. É verdade, isso é verdade. Mas o problema nos Estados Mas Unidos... se inverter essa posição, ela deixará de estar derrubada. Isso é certo. Deixa-me explicar outra situação. O problema lá é como cá. Há aqui dois níveis que nós temos que ver. Houve até alguém aí que disse isso uma vez muito acertadamente. Há, digamos, a nível macro, portanto, a economia, as finanças, a economia do país, as finanças do país e a economia do povo, a micro, a economia que nós sentimos no dia a dia. E, tal como em Portugal, a nível macro, as coisas estão equilibradas e estão boas nos Estados Unidos. Mas a nível micro não se sentem tanto como a nível macro. E este é o problema. E as pessoas não sentem a nível macro, sentem a nível micro. Portanto, nos bolsos é que eles sentem isto. E isto também tem muita importância para eles. E o problema é este. Se ele agora, e é esse o ponto, a coisa ia num determinado sentido em que ia no bom sentido, com a administração Biden, e que as pessoas iriam sentir melhorias. Sentiram-no no desemprego, a inflação, tudo isso. Assim. Iam sentir no seu poder de compra do dia a dia. Mas não se pode dar um salto demasiado abstrato para o outro lado. E se ele baixar os impostos a toda a gente, aumentar de uma forma brutal o poder de compra dos americanos, os americanos conseguem comprar mais e, como tal, aumentam outra vez a inflação. Micro e macro. E se acrescentarmos a isto o problema da taxa das taxas alfandegárias, das taxas alfandegárias e desse proteccionismo todo, cria-se ali um problema muito grande a nível económico. E, portanto, eu, na minha análise que faço,
é uma incógnita daquilo que na realidade irá fazer Donald Trump. Por outro lado, há um fator que nós também temos de ter em linha de conta, que é um fator comparativo, que é comparar este mandato que vem aí pela frente com o mandato que ele teve há 4 anos. É diferente, porque ele já não pode ser presidente mais vez nenhuma, só é estes 4 anos, é o último mandato. Portanto, ele faz o que quer. E com outro agravante, benefício para ele, agravante, no caso de quem observa do outro lado. Ou preocupante, no meu caso, ele tem a possibilidade ainda, penso eu, que vai nestes 4 anos nomear alguns juízes para o Tribunal Supremo Federal. Já lá tem alguns que ele nomeou anteriormente e, portanto, o Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal tem encargos vitalícios e a maioria deles são republicanos. O mesmo se passa, de um modo geral, no Senado. Tanto faz no Congresso, tanto se faz no Senado, tem maioria republicana, e a Câmara dos Representantes, maioria republicana tem. Ou seja, Trump tem o poder absoluto. Portanto, quem é que o pode contrariar? Bom, a CIA, os poderes militares, o FBI, os conselheiros de tudo isso. No entanto, há sinais positivos, porque Trump, ao ganhar as eleições, recebeu uma mensagem, na minha opinião, correta, que não seria a mesma se a coisa fosse de outra maneira. Biden e Kamala disseram-lhe: bom, a gente vamos fazer aqui passar as pastas, parece que é uma acalmia, isto é a democracia, e é essa a acalmia. E tudo se vai fazer pacificamente. E Trump, na minha opinião, tomou, na minha opinião é aquilo que é, tomou uma atitude correta. Não se pôs a discorrer e o que é que ele fez? Nomeou um indivíduo da confiança dele, líder de uma grande empresa de consultoria, para ser ele a organizar tudo e a fazer a transição. É esse homem que está a fazer tudo. E isso foi uma boa decisão. Eu penso que a transição do atual governo para o próximo vai ser bem feita. Depois, e tu dizes a questão externa, pois muito bem. Há aqui um pormenor, e a informação que eu tenho é aquela que todos nós temos. Eu não tenho informação nenhuma privilegiada. E aquela que possa ter, eu procuro, mas, no fundo, qualquer pessoa a encontra como eu a encontro. O primeiro telefonema para Donald Trump da Europa foi do presidente americano. E o segundo foi de Zelensky. E que tiveram algum tempo ao telefone. Portanto, e já foi nomeado, já se fala, que o homem que vai estar, o ministro dos Negócios Estrangeiros, digamos, é o tal Marco Pompeu, ou como é que ele se chama, portanto, um homem que tem uma posição muito moderada sobre a Ucrânia, sobre todas essas coisas. Portanto, as coisas não vão mudar tanto como se pensa. Mas o Trump dizia que em 24 horas resolvia a guerra. Aliás, a guerra ficaria resolvida antes dele tomar posse sequer. Nos seus discursos dizia ele isso. O Trump, eu estou convencido, se o Trump encontrar a Kamala Harris por caminho, não diz que ela que é burra. São coisas que se dizem, né? Mesmo ele, que é um desbocado, agora, depois de ganhou, já não ofende ninguém. Não é? Então não vai ofender ninguém. Ele dizia que era em 24 horas. Isso é só para começar. Depois são 24 horas, mais 24 horas, mais 24 meses, mais 2 meses. Portanto, isso é conversa, não é? Portanto, o Trump, ele pensa que é um homem super, mas não é nenhum super-homem. E ninguém consegue resolver problemas destes em 24 horas. E na minha análise, pelos motivos todos e por tudo aquilo, as variáveis todas que temos em presença, nem os americanos se podem retirar do mundo inteiro, da Europa, de todo o lado, como o Trump diz. Aliás... Mas podem ser mais autónomos nessa ação, sem, por exemplo, pensarem tanto na NATO ou nos aliados da NATO. Não podem porque eles têm as tropas cá fora. Os Estados Unidos têm 20 porta-aviões.
E praticamente metade deles andam fora, andam 2 ou 3 no Mediterrâneo, andam mais por aqui, mais por ali, têm não sei quantas bases, e têm 160 países, eles têm quase todo o mundo. Não pode, mesmo que ele queira, não pode. Tem cá as pessoas, não pode. Tem as pessoas todas espalhadas. E, aliás, a gente sabe que no último mandato dele, uma coisa era aquilo que ele dizia, outra coisa era aquilo que ele fazia. Portanto, ele nunca enfraqueceu, em termos práticos, nada na NATO. A conversa era diferente. Mas na prática ele nunca enfraqueceu a NATO em nada. E resumindo e concluindo, ele, em termos da Ucrânia, ele não pode e não vai tomar uma política muito diferente daquela que tem sido seguida. O que ele poderá tentar é negociar com Putin e com Zelensky, no sentido de haver ali uma tentativa de encontro. O que me parece a mim, e daquilo que é verificado, ou é verificável, a Ucrânia vai ter muita dificuldade em aceitar uma das propostas que existe, que é estar 10 ou 20 anos sem entrar para a NATO. É muito arriscado. Para a Ucrânia, para a Europa e todos os países de leste. Mas poderá haver entendimento, situações de transição e tudo isso. E é por aí que os Estados Unidos caminharão. Em relação ao Médio Oriente, põe-se aqui uma questão. Do ponto de vista político e pensando friamente, era estrategicamente correto rebentar com tudo o que é nuclear no Irão. Eu já aqui o disse e volto a dizer. Quer dizer, não é isto, aquilo, aquilo outro. Tudo o que quisermos pôr. Em termos de estratégia pura e dura, era correto rebentar com tudo o que há no Irão em termos nucleares. Mas mesmo aí, eu tenho dúvidas que a administração Trump consiga dar esse passo. Vontade não faltará ao governo de Israel, mas eu duvido que eles sejam capazes de dar esse passo. Ou seja, mesmo no próprio Médio Oriente, com mais ou menos avanços, mais ou menos ousados, a coisa também não mudará, não se alterará muito. A grande alteração, e para concluir mesmo, que eu espero que aconteça na administração Biden, vai ser... Na administração Trump. Vai ser a questão da imigração. Porque a imigração é um problema, não é só nos Estados Unidos, é em todo o lado. E a imigração, temos que entender no Ocidente, nos países onde as pessoas vêm, não é? Legitimamente, temos que começar a entender, não numa coisa assim um bocado parva, tipo Trump, mas também não pode ser abertura como a esquerda defende. Tem que ser uma coisa de facto controlada e os americanos têm milhões de indivíduos ilegais, não é? É isso que eles propõem pôr na rua. Mas também não os vai pôr todos na rua. Isso também não vai acontecer. Ele não fez o muro com o México e não vai pôr toda a gente na rua. Porque isso, em termos práticos, não é execuível. Por isso, simplesmente. E, portanto, aí vai haver problemas. Vai haver problemas do ponto de vista interno que vão ter a sua influência do ponto de vista externo. Naturalmente que vai ter muita importância também a questão das medidas económicas que terão, num segundo plano, a importância para a Europa, mas sobretudo com a China. Porque para a administração Trump a China vai ser o principal inimigo. O que estrategicamente também não está muito errado. O problema é que, por exemplo, um aliado dele, aquele que é mais perigoso que ele, o da Tesla, o Elon Musk. Esse homem é perigoso. E temos que ir pensando nisso, é perigoso. Acontece que grande parte dos automóveis que ele faz e muita coisa que ele faz é na China. Ora, se forem taxados a 30% e para os Estados Unidos, é um problema. Portanto, isto aqui é muito complicado. Cá estão as paredes que Trump vai tendo pelo caminho. E, portanto, as mudanças são estas que se prevêem. É a imigração, é algumas sanções económicas, não sanções, taxações económicas de importações, mas que não serão levadas tão longe, nem num caso nem no outro, como ele desejaria, por causa das barreiras que se vão colocando no caminho. Das eleições norte-americanas,
permanecemos a olhar para a política externa, para a política noutros países. Neste caso, para o colapso do governo alemão, que ocorreu poucas horas depois de Trump ter sido eleito pela segunda vez. A coligação dividiu-se, a coligação alemã dividiu-se, divergências irreparáveis sobre o orçamento doméstico para o próximo ano, embora os últimos 13 anos de mandato tenham sido marcados por lutas intrapartidárias constantes. Quando a coligação semáforo, como é assim conhecida na Alemanha, inicialmente até lhe chamavam coligação Jamaica, mas depois mudaram o nome para não ter associação a outro país. Exatamente, as cores da bandeira, exatamente, mas para não ter essa associação a um outro país, porque não era essa a referência. Socialistas, liberais e verdes, ou seja, vermelho, amarelo e verde, foi eleita. Já se levantavam muitas questões sobre a capacidade deste governo de se manter. O certo é que se manteve 3 anos. Mas o que é que isto vai resultar na Europa? O que é que isto significa? É o momento para mais uma mudança? Não, o problema aqui é muito com esta transição na América, com os desafios na Europa? Sim, o problema aqui é muito simples. Eu ando um bocadinho para trás e talvez aqui pondo uma questão ideológica, que me desculpem uns ou outros, pessoas que eu respeito muito de um lado e do outro, mas que esta é a verdade, é aquilo que a história nos diz e é aquilo que a análise política nos diz. Do lado da extrema-esquerda percebemos que o princípio do comunismo não funciona. Levado à prática não funciona. As pessoas morrem à fome, aquilo não funciona, não funciona. Do lado da extrema-direita, o fascismo, como eles chamam, branco, vermelho é o outro, mas preto ou branco, portanto, o fundamentalismo islâmico ou o ocidental, Mussolini, Hitler, etc., também não funciona. Não funciona. E Putin também. Esse é vermelho. Mas, enfim, isso já é muita conversa. Isso não funciona. E nós, digamos, num alinhamento ideológico ao centro, temos 2 possibilidades de escolha. É a social-democracia ou o liberalismo. Ora, o que é que acontece? Mostra-se, na prática, que tanto um como o outro são viáveis. O problema é este. O liberalismo, assim se me permitem a comparação, comporta-se talvez como um carro todo-terreno. Anda bem em estrada alcatroada e anda bem em estrada de outra. Adapta-se. Porque é o mercado a funcionar com altos e baixos, com extremações e coisas. A social-democracia requer uma boa estrada para funcionar. Ou seja, a social-democracia funciona muito bem, excelentemente bem, quando há um grande crescimento económico e a economia está florescente. Quando a economia vai abaixo e tem problemas, a social-democracia começa a falhar. Por uma razão simples. Porque não há dinheiro para pagar as despesas da social-democracia. O liberalismo, como não tem esse problema, essa componente tão forte, tão pesada do social, tendo a democracia, mas não tendo a social, é a liberdade do mercado a funcionar. Estado mais pequeno, mais reduzido, com poucas despesas, entra onde tem que entrar e deixar as pessoas fazerem a sua livre contratação, viverem, andarem, com menos regras possíveis e as coisas funcionarem. Eu sei que se diz, pois, isso tem tendência para o capitalismo selvagem e tal. Está bem, mas isso, há muita coisa selvagem. Também há o comunismo selvagem, há a social-democracia selvagem. O selvagem é todo aquele que é selvagem, portanto, isso aí não conta muito. E falamos nas coisas simples. Ora bem, na Alemanha, o que é que nós temos? Uma outra categoria, e eu começo por aqui, os verdes, a questão ecológica, que criam aqui que se baseiam num princípio político e até filosófico que tem fundamento, que é as alterações climáticas, não com o fundamentalismo que se faz crer, mas com os ciclos que o mundo tem tido ao longo de milhares de anos. Sempre houve alterações climáticas na Terra, sempre. E agora existem também, com mais ou menos influência do homem. Bom, mas os verdes têm tendência, às vezes, para
São um bocadinho mais radicais, menos radicais. Mas digamos que é uma ideologia periférica das principais. Pode haver uma social-democracia verde e pode haver um liberalismo verde. E daí ser possível fazer o tal semáforo com o SPD social-democrata, que é o Partido Socialista alemão, e um Partido Liberal alemão. Um Partido Liberal. Claro que o chanceler, que é do partido que ganhou as eleições, o SPD, tem uma visão social-democrata da sociedade e o Ministro das Finanças, que foi aquele que foi demitido, tem uma visão liberal. E eles nunca se deram bem, mesmo assim aguentaram-se 3 anos. Agora, há uma coisa que é certa. Eu não dizendo que este ou aquele ou o outro tem razão, digo o seguinte. A Europa, para fazer face às dificuldades que aí vêm, e chama a atenção do seguinte, que há bocado não disse, quando os Estados Unidos apontar o foco principal para a Ásia-Pacífico, não foi com Trump, foi com Obama. Foi o primeiro a fazer esse foco. Foi aí que os Estados Unidos começaram. Ásia-Pacífico. Tornando a Europa num papel secundário. E, portanto, com Trump, agora, no segundo mandato, esse papel secundário irá poder acontecer. E vai com certeza acontecer. Cabe à Europa reagir a isso. Como? Unindo mais a sua União, a União Europeia, unindo-a mais, separando as águas da influência de Putin e da China e do Irão, etc., etc., apesar de tudo, não romper com Trump e, sobretudo, implantar uma democracia de base liberal. De base liberal. Para quê? Diminuir despesas do Estado e aumentar receitas e capacidade de investimento da sociedade civil e até do próprio investimento público. Ora, isto é um afloramento da incompatibilidade disto que se verifica na Alemanha. Portanto, é impossível conciliar isto. Ainda assim, muito tempo se aguentaram eles. O que é que vai acontecer? Vão aprovar o orçamento para o ano 2025. O chanceler Scholz vai pedir uma moção de confiança em janeiro. Ela vai ser reprovada. Vai haver eleições e, segundo as sondagens, ganha a CDU. A CDU da Angela Merkel e da Ursula von der Leyen, que é a Presidente da Comissão Europeia. E, curiosamente, essas mesmas sondagens, isto é interessante, dá o SPD abaixo do partido de extrema-direita nazi cá na Alemanha. O que é fantástico. E que vem um bocado a reforçar aquilo que eu tenho estado a dizer. Portanto, são estas coisas que nós temos que olhar com muita atenção, porque na Europa temos a Alemanha como farol da economia, dessas coisas todas, da economia fundamentalmente, e que a economia está muito, muito, muito complicada, ela não está a evoluir como devia, e a França, onde pode-nos acontecer que a senhora Le Pen seja a próxima presidente francesa. E tudo isto, estas vitórias mais à direita, por a geneira da chamada esquerda, pelas utopias, pelas parvoíces, pelas coisas que não têm qualquer tipo de fundamento. Ou seja, a Europa tem que tomar caminho, tem que se militarizar, tem que se preparar para ser autónoma e, sobretudo, tem que se liberalizar. Mas tem de aumentar a união. Porque mas tem de aumentar a união entre os Estados? Trump, o que ele defende, não quer dizer que o vai fazer. Os Estados Unidos definem-se por ser uma economia liberal. E Trump não é liberal. O Trump quer inverter isto. E a maneira da Europa resistir a isto e de conseguir impor perante o mundo é justamente entrar por uma economia mas partidos como a AfD ou mais liberal. A Le Pen em França também não são liberais. Não digo, quer dizer, vamos lá ver. São partidos de intervenção do Estado. A Le Pen também não é liberal. Exato. A Le Pen também não é liberal. Representam partidos que defendem a intervenção do Estado. Todavia, a senhora, como é que chama aquela italiana? Meloni. A Meloni também não é liberal, mas
aconselhada por Mário Draghi ou por alguém com algum bom senso, o mal o menos. É bom dizer isto, não é? E depois temos os países, a Holanda, agora os Países Baixos e uma série de países que, enfim, ainda que tenham uma linha política de direita, mas que estão a seguir um alinhamento, de certa forma, liberal. E isso pode ser importante. Porque, vamos ver, por exemplo, o Sr. Mas, que anda lá agora, até vai para o governo, não sei como é que ele vai compatibilizar isso, como é que ele resolve o problema dos carros que traz lá da China e tudo isso. Isso vai-se criar aqui uma grande confusão a nível mundial. E a Europa tem que manter uma posição unida perante esta situação toda. Tendencialmente de alinhamento e de parceria com os Estados Unidos. E não como aquele disparatado do Orban com Putin. Portanto, aquilo que ele diz aquilo não é sistema. Mas tem que tomar todas estas atitudes necessárias. Por exemplo, o que hoje urge para a Europa armar-se. A Europa tem que ter uma política de defesa e mesmo vou mais longe. Um exército. E para ter um exército não pode estar sujeito a importar material bélico dos Estados Unidos, quiçá da China. Não. Tem que o produzir. E isso também é desenvolvimento económico. Uma das barreiras que Trump vai ter. Porque se Trump deixa de mandar armas para a Ucrânia, a Lockheed e os outros dizem, Sr. Presidente, olha lá, até como é que é? As encomendas que estão aqui, porque os americanos o que é que estão a fazer, o que é que os outros estão a fazer? Estão a dar as coisas que têm e estão a aproveitar para se reequipar com equipamento mais moderno, que encomendam a empresas privadas a indústria de guerra, não é? Ora, a Europa tem que desenvolver defesa e, consequentemente, tem que se reindustrializar, nomeadamente na zona da guerra. Para quê? Para as pombas da paz. Para defender a paz. Da situação no governo alemão, vamos para Portugal. Fazemos aqui um caminho um pouco diferente do que é habitual nesta revista da semana. Falamos sobre o INEM, que está com o tempo de resposta mais demorado dos últimos 5 anos e teve carros parados mais de 6.000 horas até outubro. Há quem diga que 7 pessoas morreram durante os últimos dias devido a atrasos nos atendimentos do INEM. Houve uma greve marcada, foi desmarcada. O presidente do INEM, Sérgio Dias Janeiro, admite problemas estruturais neste organismo de emergência médica que passam principalmente por uma carência importante de recursos humanos e é mais marcada nos técnicos de emergência pré-hospitalar. O governo entrou a dizer que o INEM funcionava mal e que ia resolver também as questões, mas o presidente agora nomeado diz que afinal aquilo é muito estrutural e os problemas estão lá. Mantém-se. O nosso país é uma casa sem rei na roca. Este é o grande problema. Portanto, e tivemos uma desgraça, tenho dito isto várias vezes, e não, isto não tem nada pessoal, não tem nada de partidário, nada. Tivemos uma governação desgraçada nos últimos 8 anos com o governo António Costa e que vai ter repercussões daqui por 20 anos. Portanto, isso está tudo envenenado. E depois o atual governo também não tem sido feliz em algumas coisas. Não tem. Não tem sido na administração interna, não tem sido na saúde e bom. Vamos ver, o que mais acontecerá. Eu sempre aqui tenho dito e estou perfeitamente à vontade. O INEM é um equívoco, é um erro que se comunicou, é uma fraude. O INEM não existe, não deve existir, não tem razão de ser. Eu, por questões familiares, há 15 anos que lido com o INEM, não consigo fazer um telefonema para o 112. Aquilo zero, não vale nada, absolutamente nada. Eu entendia melhor com os bombeiros daqui, porque as pessoas falam em regionalização, em descentralização e em proximidade. O INEM é antítese disso tudo. Antítese disso tudo. É para dizer ao vizinho, que é o bombeiro, venha-me cá pescar que eu estou mal da perna. Ligue para um call center que está não sei aonde, que vem não sei o quê, 4 chama 3, 2 não sei o quê, vem a cidade, que eu não quero, eu recuso-me a saber essas siglas todas, eu não quero saber disso para coisa nenhuma. Aquilo é uma maldrabice de incompetentes, feita por incompetentes e como medíocres. Aquilo era para ser extinto imediatamente. E quem tiver essa coragem que o faça. Porque um caminho foi dado, e o que é bom, e ainda foi no tempo do António Costa, que foi aquela coisa, como se chama, unidades de saúde, não é?
Chamem-lhe o que Unidades locais de saúde. Exatamente, eu chamava distritais. Eu gosto dos distritos. Sou profundamente contra a regionalização, porque é uma coisa que não nos interessa. Vede o que aconteceu agora em Valência. Nada funciona. Portanto, as regiões, prova-se o que é que elas funcionam. Tínhamos a Catalunha, tinha muita coisa, para ver muita coisa. Nós, em Portugal, falamos na descentralização, na regionalização e centralizamos tudo. Ou seja, centralizamos o que deve estar descentralizado, não é? E descentralizamos o que deve estar centralizado. E o contrário. Portanto, é isto que acontece. Ou seja, isto é tudo uma questão de escala. Quando há uma coisa de grande envergadura, imaginemos uma grande catástrofe, por exemplo, um fogo de dimensões ultradistritais, aí tem que haver uma estrutura de proteção civil para nos acudir a todos. Foi o que faltou em Espanha. Por causa das regiões, por causa dos poderes. Portanto, não resolve nenhuma entidade regional, isso não funciona. Agora, na saúde, tirando uma questão da pandemia, que já vivemos, já temos essa experiência, aí, muito bem. Aí tem que haver uma estrutura nacional, está certo. Mas, no dia-a-dia, para tratar os problemas de emergência, as coisas todas, a chamada proximidade, tem que ser feita para proximidade. Eu, para chamar uma ambulância, não tenho que telefonar para Lisboa para um call center. Peço imensa desculpa. Não sei se é nos bombeiros, se é na Câmara, onde quiserem. Tem que ser num sítio que as pessoas conhecem umas às outras, que rapidamente aquilo quase... Olha, já que vou... Olha, agora fui levar um ao hospital. Agora de caminho, antes de ir meter o carro na garagem, a ambulância, vou buscar o outro que está ali. Quer dizer, isto só é possível com proximidade. Com uma centralização em Lisboa ou noutro sítio não se consegue fazer. Só na cabeça de gente que não percebe nada do que está a fazer é que acredita nisso. E, portanto, isto tinha que dar barraca. Aliás, isto nunca funcionou bem. Isto nunca funcionou bem. Eu, no meu entender, que não percebo nada de saúde, defendo duas coisas. A primeira é que as coisas devem ser organizadas todas a nível distrital, tendo o seu hospital distrital, com todos os serviços de saúde, tudo ligado, isso já... Se calhar nesta dimensão da unidade local de saúde. Sim, é isso? sim, será isso. Não, mas é do Alentejo Central, não é Alentejo Central nenhum. Isso não existe, é de Évora. Évora tem um, Beja tem outro, Faro tem outro, Porto Alegre tem outro e Setúbal tem outro. É assim. É assim, não há cá mais distrito nenhum. É nos distritos. E depois, os centros de saúde... Como é que se chama? Que tem outro nome. São os cuidados primários, há várias unidades. Pronto, mas, essas unidades ligadas todas ao hospital e aos bombeiros, a parte dos bombeiros relacionadas com a saúde. Os bombeiros têm a parte dos incêndios, isso é a proteção civil, agora aqui na ordem de trabalhos. Vamos falar na saúde, em que isso é tudo centralizado. Ou seja, quando eu entro na ambulância, já o indivíduo que lá está sabe a minha ficha médica se for preciso. Aquilo está tudo organizado, está tudo integrado. E já agora, cai um grande coisa, um grande problema, eu também ponho o dedo na ferida. Isto passa-se, ou passar-se-ia, que é um futuro condicionado, a nível público e nível privado. Portanto, isto funcionaria tudo assim, em rede, como agora se diz, a um nível distrital. E enquanto assim não for, isto não funciona. Não pode funcionar. Porque não pode funcionar. Porque vamos lá ver. Ao contrário do que se pensa, os call centers distritais continuam a existir. Os bombeiros têm as suas pessoas, têm as suas coisas, porque necessitam delas. Existe o call center a nível central. E existe tudo em duplicado. Não é preciso. As ambulâncias são as mesmas. Se calhar não há falta delas. Agora, se há condutores para as ambulâncias, se há enfermeiros para as ambulâncias, se há médicos, se há helicópteros, tudo isso, cada um no seu distrito resolve o problema. Dir-me-ão, bom, não há helicópteros para pôr em cada distrito. Talvez. Mas então aí o caso muda de figura. Aí muda de jurisdição. Há um médico que está credenciado para esse efeito e diz, bom, este doente está fora do âmbito distrital. E se ele está fora do âmbito distrital, entra no âmbito nacional. Entrando no âmbito nacional, precisa de um meio de transporte, para ser deslocado, um helicóptero, por exemplo, para levar para o Hospital de São José ou de Santa Maria.
É simples isto. Isto é simples. Só é difícil porque quem não percebe nada do terreno e é medíocre. E é mau político, mais nada. Do INEM, vamos às declarações do Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, que defendeu numa reunião pública o despejo sem dó nem piedade de habitações municipais de inquilinos envolvidos nos recentes distúrbios ocorridos em vários bairros da periferia de Lisboa. O secretário-geral do PS defendeu aqui Ricardo Leão, em certa medida. Já António Costa e outros membros do Partido Socialista criticaram o autarca porque colocou em causa valores, a identidade e a cultura do PS. Já os presidentes da Câmara de Odivelas e também da Amadora veem que os despejos sejam ilegais e outro defende políticas humanistas. José Faustino, abriu-se aqui uma cisão dentro do PS autárquico. Eu não sei. Não, eu acho que se abriu uma cisão de interesses partidários e pessoais, não é? Porque vamos lá ver, a afirmação deste autarca Ricardo Leão, que vem na sequência de uma proposta do Chega, isto aqui tem várias interpretações. E vamos lá ver, as pessoas, hoje, com 50 anos de democracia, eu acho que a gente, se calhar, não temos assim um índice tão grande de burros e de estúpidos. Há um autor que fez um livro da estupidez humana, que é As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, agora não cito o nome dele, não me lembro, é italiano, e até, os estúpidos em circulação são mais do que aqueles que a gente pensa, e a todos os lados há estúpidos, e até Portugal também há. E eu acho que há uma grande porcentagem naqueles que governam e decidem e mandam. E a celeuma que levantou este problema prova de facto a estupidez que por aí vai. Porquê? O que ele disse é que é incompatível a um criminoso habitar numa casa pública com renda bonificada. O que está certo. Agora, eu não acredito, atenção, eu não conheço este senhor Ricardo Leão, viu na televisão 2 ou 3 vezes, nem de perto nem de longe, acho que é do Partido Socialista. Muito bem, não, nada, absolutamente nada. Agora, vamos lá ver. O que ele disse é uma questão de princípio político e moral. Ele não, acho que não se quis armar em juiz, não é? Agora, claro que isto tem nuances aqui para o caminho. Ele falou num princípio político. Um criminoso que lança um cocktail molotov para o colo do condutor de um autocarro, salvo melhor opinião, não deve ter uma casa paga com os nossos impostos todos, a pagar uma renda abaixo do que é normal por todos. Acho que não. Primeiro deve estar na prisão. E em segundo lugar, não deve ter segunda casa. Está preso. Agora, resta o problema da família. E isso, com certeza, que o autarca Ricardo Leão resolveria ele e a Assembleia que aprovou as coisas através de um regulamento. Porque tem que haver uma decisão em tribunal, tem que se provar quem é que atirou o coquetel, quem é que matou a pessoa, quem é que fez, quem é que deixou de fazer, porque aqui andamos sempre precipitados, andamos sempre à frente. Primeiro temos de decidir e analisar as coisas, depois logo se vê. Agora, a Câmara tem toda a legitimidade, aliás, tem toda a legitimidade e deve pôr lá que um criminoso não deve ter direito, a menos tenha, já paga a sua pena, enfim, já esteja reintegrado, isso é diferente. Aí está em pé de igualdade com os outros. Mas até lá, não pode estar em pé de igualdade com os outros. Até que diabo? Até um indivíduo anda aí a assaltar casas, a assaltar velhinhas, a bater às pessoas e depois dá-lhe uma casa de renda bonificada. Mas está tudo maluco? Ou há aqui qualquer coisa? Eu acho que está tudo maluco. Portanto, isto não tem razão nenhuma de ser. Isto é uma questão de entendimento. Claro, o Chega radicaliza as propostas. E os outros radicalizaram as palavras do próprio, que se calhar também radicalizou, que disse sem dó nem piedade. E eu subscrevo, sem dó nem piedade. Porque senão, então, vamos lá ver. O juiz decide. Este cavalheiro, ou esta senhora, que agora está na moda, ou cavalheira, sabe-se lá. Bom, homem ou mulher, seja quem for, ou de outro sexo qualquer, como é que é, né? De outro género diferente. Uhum. Eu não dou não é relevante. Toda a gente já sabe que eu não dou para esse peditório. Agora tenham lá os géneros que quiserem, eu estou sempre a favor.
Mas não vou nessa conversa dos pedidos, não dou para esse pedido. A pessoa em questão. A pessoa em questão, lá quem for, é condenado. É condenado. E sem dó nem piedade é preso. O juiz de condução das penas do Tribunal de la Penal, ou como é que se chama, sem dó nem piedade, mandou conduzir à prisão. Ou tem dó e piedade e não o prende. Então, se ele ocupa uma casa camareira, tem que ir para a rua. Tem que dar lugar a outro. Agora, outra coisa bem diferente é a família do criminoso, do alegado criminoso, e aí tem que ser visto. Eu tenho a certeza, sem conhecer este senhor Ricardo Leão, que ele pensará o mesmo daquilo que eu estou a dizer. Não pode ser de outra forma. Ora, um homem que foi eleito presidente de uma Câmara não pode pensar de forma diferente. A menos que ele seja estúpido e que todo... qual é o conselho? É Amadora? Amador e Odivelas. Então são todos estúpidos. Quer dizer, se não pensarem desta forma racional, como qualquer pessoa pensa, são estúpidos, que eu não acredito. Nem que ele seja estúpido, nem que os homens todos os habitantes da Amadora o sejam. Agora, o princípio está certo. Estamos na reta final do programa, temos 2 temas para tratar e temos tempo para isso mesmo. Começamos eu estou sozinho. Começamos por referir o problema que aconteceu ontem em Amsterdão, na Holanda, com confrontos entre adeptos de futebol, mas que se diz terem sido preparados mais como um ataque contra os judeus e apoiantes do Maccabi Tel Aviv do que propriamente só um confronto entre adeptos de futebol. O certo é que o primeiro-ministro de Israel enviou 2 aviões para Amsterdão a fim de socorrer os cidadãos israelitas, após ele próprio e também as autoridades holandesas descreverem o que aconteceu ontem à noite como ataques antissemitas. O primeiro-ministro neerlandês disse que esses ataques são completamente inaceitáveis, acrescentando que estava em contacto precisamente com o primeiro-ministro de Israel. José Faustino, o futebol é um espaço muito próprio de confrontos também, de confrontos ideológicos e políticos pela representação das claques, mas aqui é o quê? É isso? É algo mais do que isso? Aqui é um pretexto para pôr em prática o antissemitismo. Eu acho muito estranho, porque são coisas de sinais contrários, de ideologia. Certas pessoas veem racismo em tudo o que é sítio. Em havendo um preto e um branco, peço desculpa, um negro, para mim, não dou para esse peditório, com todo o respeito. Para mim, dizer branco ou preto é igual. Ou dizer negro, não tem nenhuma coisa. Mas vá, pronto, para não estar aqui a criar mais polémicas. Onde vê um problema entre um negro e um branco, racismo. Que não digo que não seja. Pode ser, mas pode não ser. Mas não vê aqui o antissemitismo em lado nenhum. Mas ele existe. Existe tanto como o racismo. E há atos verdadeiramente de racismo. E há atos de antissemitismo. Os judeus têm sido, ao longo dos anos, odiados. Tem um problema complicado. Como os negros vê-se pela cor. Estes não se vê, só aquele do chapéu e com aquelas coisinhas que eles usam. Mas outros não se vê, são iguais a todos os outros, não é? Não se distinguem. Aqui neste caso tinham a facilidade, tinham a bandeira de Israel, a estrela de David, e eram adeptos do clube de Tel Aviv, que ainda por cima perdeu, e bem, por 5-0, mas eles não se contiveram com isso, não chegou a vitória. E eu aqui realço uma coisa importante. Eu não tenho a visão sobre Benjamin Netanyahu e o governo israelita, porque isto é assim. Quem é anti-Israel, quando tem um pretexto para ser mal, ser antissemita, ou ser contra Israel e tal, então há um bode expiatório. Por exemplo, os anti-americanos, que há muitos, agora estão satisfeitíssimos, agora estão maravilhosos, agora são anti-Trumps. Quando era o Biden era mais difícil, ou se tem ganha a Kamala. Era complicadíssimo. Mas na realidade, o Partido Comunista, nessas coisas, sempre sério. É iguais um ao outro, pouca diferença fazem, tal, porque eles são anti-americanos. O que têm direito a ser. Portanto, agora, não há tabus. Agora,
ou por outra, agora tabus. É Trump, Israel, os antissemitas, anti-Israel, são tudo. O que não queriam era que Israel não existisse. Que está no seu direito. É uma crença, uma posição ideológica que, enfim, que eu pelo menos respeito. Agora, tem uma desculpa. Benjamin Netanyahu é o culpado de tudo mal, todos os males do mundo. Esqueceram-se de um problema. Já agora, Trump, contra a nossa vontade, também me incluo nisso, foi eleito democraticamente. E Benjamin Netanyahu também foi eleito democraticamente. Lá na faixa de Gaza e na Cisjordânia, os palestinianos, nenhum foi eleito. Houve umas eleições há muitos anos. E o Hamas não. O Hamas derrubou os outros e tomou conta da faixa de Gaza. Essa é que é a questão. Para finalizar, saliento aqui a distinção entre um país como deve ser e a treta. O dito diabo na terra, o Benjamin Netanyahu, uma coisa tenebrosa, o que é que ele fez? 2 aviões para resgatar os seus cidadãos para Israel. Onde é que isto se vê? Em Portugal nem nos entendemos quando eles chegam do Irão, lá o que é que foi, briga-se o ministro com não sei o quê. Não houve briga nenhuma. Houve 2 aviões comerciais a caminho da Holanda, dos Países Baixos, para trazerem os judeus que quisessem ir para Israel, para sair daquele martírio. Ou seja, grande lição de humanidade, de capacidade de ser dirigente político e de um governo que é odiado. A gente sabe, não gostam dos judeus, pois bem, há outros que não gostam dos negros, não gostam dos amarelos, não gostam disto, não gostam daquilo. Olha, há aí um que come tudo, né? Eu antes também comia tudo, mas agora não posso. Ando adoentado e não posso comer tudo. Mas gosto de tudo, gosto de toda a gente. Gosto dos judeus, gosto dos palestinianos, gosto dos brancos, gosto dos pretos ou negros, gosto de toda a gente. Agora, quando tem razão, tem razão. Quando não tem razão, não tem razão. Último e, portanto, tema... não se pode, a coberto do desporto ou de outra coisa qualquer, ter uma atitude, de facto, ou antirracista ou antissemita, ou seja aquilo que for. E aqueles que são contra que são antirracistas também deviam ser antissemitas. Anti-antissemitas. Deviam ser anti-antissemitas. Exato. Devíamos todos dar as mãos contra esses antis todos. Sermos todos pró. Portanto, aceitá-los como iguais. Embora com divergências, com certeza que sim. Último tema, falamos da Rússia, apenas para trazer uma frase que o presidente da Rússia disse depois da eleição de Donald Trump. A Rússia instou os aliados ocidentais da Ucrânia a entrarem em negociações com Moscovo, sob pena da destruição do povo ucraniano. Torna-se mais clara a posição da Rússia face à Ucrânia com esta afirmação, José Faustino? Vamos lá ver. A Rússia e o czar Putin sempre quiseram destruir a Ucrânia. O objetivo do... Mas neste caso, quando se fala de destruir o povo ucraniano, já é algo mais... Não, mas ele quer destruir o povo ucraniano. Não é apenas a ocupação do território. Vamos lá ver. Eu lembro aqui uma coisa que é bom a gente... É mais quase uma limpeza étnica. Eu peço desculpa, como temos algum tempo, eu estou sozinho. Olha, não temos muito mais tempo, mas... É a crédito do professor Silvério Cunha. Vamos lá ver uma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, por causa lá do espaço vital, nunca tinha dito que também precisava da Rússia. Mas depois entendeu que precisava e até invadiu a Rússia, que era aliado dele. Tinha um tratado, Hitler, com o Stalin. E aquela tropa que vemos nos filmes, e às vezes as pessoas sabem, os SS, coisa terrível. Os SS não eram bem militares, era uma espécie de polícia, uma força militarizada, sei lá, assim mal comparado. O mais semelhante que nós temos é a Guarda Nacional Republicana, que eles arranjaram para um estatuto maluco, no fundo é uma força militar, agora é pró-militar, né? Para ali uma coisa, à portuguesa, como é que estou. E, portanto, eram militares, mas também com capacidade de intervir junto dos civis. E então, a invasão russa fez-se da seguinte forma, portanto, à frente ia o exército alemão e atrás iam os SS para matar os civis.
Porque o militar mata militares, luta com militares e essas coisas. E depois, no território ocupado, iam atrás as SS, que esses já tinham jurisdição sobre os civis, que é uma polícia, embora militares. Não é polícia militar, são militares, mas polícias com jurisdição sobre os civis. E então matavam toda a gente. Era para matar tudo. Ou seja, as ordens do Hitler era para arrasar tudo. E Putin, que é um Hitler 2, tem o mesmo ponto de vista. Só claro que não diz isso. Portanto, ele está-se neste mas sempre esteve. O objetivo dele... Agora, vamos lá ver. O Hitler também invadiu a França, e na própria Rússia, se ele tem ganho, não matava os russos todos. Claro, os russos haviam de lá ficar a viver e tal, e coisas, como todos, não é? Sob o comando alemão. E aqui, neste caso, sob o comando russo, não é? Bielorrússia tem uma coisa independente, mas quem manda é o Putin, não é? Portanto, aquele homem é um palhaço que ali anda. Esta é a verdade. O Orbán para lá caminha, outro palhaço que ali anda. É isto. Não temos de dizer as coisas com toda a crueldade e toda a rigidez e frontalidade têm que ser ditas. São pessoas que são mandadas por Putin. Porque eu não consigo conceber um indivíduo que não seja mandado por outra força, que esteja no seio de outra, até presida uma organização que é contra a outra. Isto não existe. Isto não existe, nem nas fantasias das crianças. Já todos fomos crianças, nem nas brincadeiras isto existe. Só existe num cenário mundial político composto por medíocres, onde há 2 ou 3 indivíduos que impõem as suas coisas como Putin e que, na realidade, atuam desta forma. Porque o que é que ele queria? Ele queria, e quer invadir mais. Mas no caso da Ucrânia, ele queria, em pouco tempo, tomar conta da Ucrânia. E morressem os ucranianos que morressem. Eu acredito, com algumas dúvidas, que ele talvez quisesse poupar os de origem russa, que por lá andam. Talvez. Os outros que não têm origem russa é mesmo para abater. Ele não se preocupa nada com isso. É que nunca tiveram preocupados com isso. Esse tipo de gente não se preocupa nada com o ser humano. E, portanto, o que aqui acontece é que o que Putin aqui verifica com a eleição de Trump é que talvez haja a possibilidade de ele conseguir um tratado de paz, vamos assim chamar, vantajoso para ele. Que no tempo Biden não seria assim. Mas eu também não tenho a certeza, e nada nos diz, não tenho eu nem tem ninguém, que assim seja. E que Trump embarque completamente na vontade de Putin. Porque eles até podem ser amigos, como se diz, mas amigos, negócios à parte. Porque há muita gente envolvida nisto e há muita coisa envolvida nisto. E, portanto, eu nem sequer acredito, não vejo, não é por uma questão de fé, não vejo possibilidades concretas e reais de um acordo de paz nos próximos meses. Para não falar no próximo ano ou anos. Em meses. Não vejo essa possibilidade. Com Trump ou sem Trump, não vejo essa possibilidade. E mais, não vejo uma vitória total da Rússia sobre a Ucrânia. Também não vejo. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Esta edição com José Faustino na análise dos temas que marcaram a atualidade. Voltamos de hoje 8 dias, sempre sexta-feira às 18, sábado às 14. Quando quiserem, www.dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. O encontro está marcado para a próxima semana. Até lá.